Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 5 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditação na carta aos Filipenses, hoje capítulo 4, versículos de 10 a 19. Tudo posso naquele que me dá força. Aprendi a viver na abundância e na penúria. São Paulo não para diante de nenhuma dificuldade, e não há outro modo de ser missionários a não ser imitá-lo. Fazer o mesmo, não parar diante de nada, nunca jogar a toalha, resistir à tentação de chutar o pau da barraca. São Paulo teve que sofrer muito em sua vida, até mesmo pela ingratidão e pela crítica das comunidades que ele mesmo tinha fundado. Mas ele não desiste, não se fecha, continua se doando, se entregando, evangelizando e ensinando, se apoiando só em Deus. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Irmãos, grande foi a minha alegria no Senhor, quando afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe a oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja a não ser a vossa se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais de uma vez me enviaste o que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quanta sabedoria e quanta firmeza nas palavras de Paulo. Aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Como é difícil isso! Ontem meditamos sobre a imitação de São Paulo, sobre a identificação nossa com Jesus crucificado. E hoje Paulo dá um exemplo de como isso acontece na vida prática e concreta. São Paulo foi um evangelizador que se entregou totalmente a Deus, enfrentando tudo o que se pode pensar. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Quem enfrenta a fome sabe como é difícil ser de Deus quando as coisas vão mal. Como é difícil acolher as adversidades com a paciência e a fé de Jó. Como é difícil abraçar a cruz como fez Jesus. São Paulo diz que aprendeu. Qual foi a grande escola de São Paulo, a grande academia que o tornou um campeão de Cristo? Ele mesmo responde: tudo posso naquele que me dá força.
São Paulo se submete à dura disciplina, mas encontra sua força em Jesus. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Mas a força desse treino é Jesus. Tudo posso naquele que me dá força. Podemos entender melhor isso que estamos falando analisando estas linhas que seguem. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. Esta palavra débito-crédito soa bastante estranha para nós hoje, mas aparece claro que esta relação de débito-crédito desemboca em uma doação que a comunidade de Filipe faz para Paulo. Não que eu procure presentes, porém o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, com perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente, com sua riqueza, a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Pelas palavras que Paulo escreve, se compreende que os filipenses são devedores a Paulo, que lhe anunciou o Evangelho de Jesus e que lhe deu a vida nova em Cristo. E quando eles sustentam a missão de Paulo, estão pagando suas dívidas e ao mesmo tempo ganhando créditos diante de Deus. A quem te deu a vida em Cristo, você nega um pedaço de pão? Você nega o sustento de suas viagens? Como negar ajuda ao missionário de Cristo? Ele te deu a vida nova em Cristo e você não é capaz de dar o dízimo para sustentar a obra missionária que ele faz? Esse é o sentido das palavras débito-crédito. Da mesma forma que você tem o dever de sustentar e ajudar, honrar o teu pai e a tua mãe físicos que te colocaram no mundo, assim temos o dever de justiça, de cuidar dos pais espirituais que nos deram a vida nova na fé. O que seria de nós se não tivéssemos encontrado Jesus? Então, por que não ajudar os missionários a anunciar Jesus a outros, a dar a vida a outros? Ajudando um missionário, você está participando da obra de evangelização. Isso é muito sério. Por exemplo, você pode não ter o chamado a trabalhar diretamente numa casa de acolhida com o povo de rua, mas você pode, por exemplo, apadrinhar um vozinho e fazer um donativo, como os filipenses fizeram com São Paulo. Isso te coloca dentro da missão. É iluminante nesta altura a história de Paulina, que é considerada a fundadora das pontifícias obras missionárias. Paulina, esta moça francesa, Paulina Jaricot, jovem de família abastada, tinha um irmão no seminário e o coração dela se acendeu para fazer algumas coisas pelas missões. Foi assim que 200 anos atrás ela fundou o grupo Propagação da Fé, que depois se tornou as Pontifícias Obras Missionárias. O objetivo que ela tinha era apoiar o apostolado dos missionários, oferecendo-lhes ajuda. Paulina começa chamando 10 amigos. Pede que rezem e doem R$1 toda semana. Traduzido na nossa moeda era mais ou menos isso. Rezar e doar R$1 por semana, convidando cada um a engajar mais 10 pessoas para que eles fizessem o mesmo. Dessa forma, vários grupos foram formados e a ideia desta moça, Paulina, se espalha rapidamente e muitas arrecadações de fundos são organizadas. Se desenvolve um verdadeiro movimento espiritual missionário
que atravessa as fronteiras da França e cresce também em outros países. O princípio fundamental é o que a jovem francesa tinha na mente: rezar e oferecer-se pela obra de evangelização da Igreja. Paulina nunca havia pensado na vocação religiosa, estando convencida de que Deus havia chamado como mulher leiga para dedicar a sua humilde existência para ajudar os pobres e as missões. Deus deu-lhe um dom particular. Durante a sua vida, recolheu rios de dinheiro para as missões, para os pobres. Mas no final de sua vida, caiu na miséria e foi forçada a inscrever-se na lista dos pobres de Lyon, a fim de poder receber alguma coisa para comer. É impressionante. Quando uma pessoa trabalha para Deus gratuitamente, nada para em suas mãos. Ela se tornou pobre, recebeu o dom de se tornar pobre. 100 anos depois de sua fundação, a obra de Paulina, em 3 de maio de 1922, recebeu o título de Pontifícia Obras Missionárias por parte de Pio XI e se tornou o grande instrumento que a Igreja tem para sustentar as missões. Vale a pena conhecer esta história nos detalhes. Paulina vive uma profunda conversão interior ainda muito jovem, aos 17 anos. Sua conversão é uma renovação inteira de seu ser, que vai colocá-la no caminho de uma total configuração ao Senhor. Ela vive tudo o que Jesus a pede com paixão e amor, até mesmo o martírio dos últimos anos, o qual ela acolhe com alegria por amor a Cristo. Nascida em 22 de julho de 1799, em uma família de ricos trabalhadores da seda da cidade de Lyon, na França, Paulina Marie Jaricot viveu uma infância carregada pelo afeto de seus pais. Na adolescência, bonita, paqueradora e mundana, deixa-se seduzir pelas ilusões do mundo. Ainda jovem, passa pela provação da doença e morte de sua mãe. Após essa grande perda, Paulina foi profundamente tocada por um sermão sobre vaidade. As palavras do padre foram decisivas. Então, Paulina, aos 17 anos, decidiu se colocar ativamente ao serviço de Cristo, vendeu suas joias e se colocou totalmente a serviço de Cristo. Paulina sonha, empreende, cria e nos mostra um caminho de santidade de uma leiga que permaneceu nas suas atividades cívicas e empreendedoras, porém enraizada numa fé autêntica e num catolicismo social e missionário. Ela dizia: "Fui feita para amar e agir. Meu claustro é o mundo." Aos 23 anos, com o objetivo de ajudar os missionários do mundo inteiro, ela cria, como falamos, a obra da propagação da fé, 23 anos. E esta obra se tornaria posteriormente as Pontifícias Obras Missionárias, como explicamos. Depois vieram anos duros. Durante a revolta dos artesãos e os problemas sociais e econômicos que abalaram a cidade de Lyon, na França, no início da década de 1830, Paulina foi sensível à pobreza e compreendeu que melhorar as condições de trabalho é essencial para a evangelização. Olha, uma moça que naquele tempo devia ter cerca de 30 anos entendeu que precisava melhorar as condições dos trabalhadores. Isso não é seguramente algo comunista, não foi Marx que descobriu isso pela primeira vez. O Evangelho sempre fala disso, Jesus sempre fala disso. Mas esta moça, que era de família rica, decidiu investir tudo o que ela tinha e também procurou outros amigos, outras pessoas que investissem fundos, o dinheiro que tinha, para montar uma fábrica modelo.
Pense um pouco nesta moça que devia ter cerca de 30 anos, que resolve criar uma fábrica modelo. Com os fundos que ela tinha e que recolheu, comprou uma antiga indústria em Vaucluse, região da França, e relança esta indústria sob o nome de Nossa Senhora dos Anjos. Infelizmente, porém, confia a gestão da fábrica a empreendedores desonestos que levam a empresa à falência. Não é fácil levar para Deus esta sociedade. O que fica no coração é o exemplo dela. Com 30 anos, tentou criar uma indústria para os pobres, uma indústria que defendesse a causa dos pobres com salário justo. Mas isso não foi a única coisa que ela fez. Durante sua vida, Paulina também criou o Banco do Céu, uma obra de empréstimos gratuito para os trabalhadores. Paulina é realmente um grande exemplo para os cristãos. Ela entende que o anúncio do Evangelho passa também pelo reconhecimento da dignidade da pessoa. Foi uma mulher do seu tempo que entendeu os desafios que precisavam ser enfrentados naquele momento. Ela nos ensina que as condições sociais e econômicas não devem ser ignoradas no serviço da evangelização. A partir do seu exemplo e do exemplo da comunidade de Filipe, relançamos hoje a campanha do apadrinhamento dos nossos 700 doentes, segundo o link que aparece abaixo nessa tela. E, ao mesmo tempo, queríamos incentivar a venda dos chocolates da nossa fábrica Amor em Cacau, cujo lucro é revertido totalmente para o Haiti. Ajude-nos na venda desses produtos, utilizando sempre o link abaixo e abrindo o site do Amor em Cacau. Sempre se pergunte: quem levará esta sociedade para Deus? Será que o mundo deve sempre ficar na mão dos filhos das trevas? Quando os filhos da luz levarão a luz para dentro desta sociedade? A partir destas reflexões, vamos ouvir mais uma vez o que esta palavra nos diz. Irmãos, grande foi a minha alegria no Senhor, quando afinal vi florescer vosso afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe a oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja a não ser a vossa se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais de uma vez me enviaste o que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que eu busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora tenho tudo em abundância. Tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Vamos dedicar agora um minuto para anotar e sublinhar as frases que mais nos atingem.
Vamos dedicar agora um minuto para escolher o nosso propósito e pensar bem em como colocá-lo em prática. Fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Paz e alegria a todos. Quem ajuda o missionário se torna missionário com ele. Paz e alegria a todos. Posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me
seguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar estar à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar.